Imagine descobrir que sua vida inteira foi uma mentira, que o homem que você chamava de pai guardava um segredo tão explosivo que mudaria para sempre o destino de uma família milionária. Esta é a história real de uma herança que revelou o mais chocante dos segredos familiares. Uma descoberta que aconteceu no momento mais inesperado possível, durante um velório. Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que qualquer novela já ousou imaginar. Esta não é ficção. Esta é a realidade crua de uma família que teve sua estrutura completamente destruída por uma carta manuscrita e alguns documentos amarelados pelo tempo. Tudo começou quando o patriarca da família morreu aos 78 anos, deixando para trás um império empresarial avaliado em mais de 50 milhões de reais. Os 3 filhos legítimos, 2 homens e uma mulher, esperavam dividir a herança igualmente, como sempre foi prometido pelo pai. Eles cresceram sabendo que um dia herdariam aquele império construído com décadas de trabalho árduo. Mas no dia da leitura do testamento, o advogado da família anunciou algo que ninguém esperava. Toda a fortuna havia sido deixada para uma única pessoa. Uma mulher de nome Sofia, de 30 anos, completamente desconhecida pela família. Os herdeiros ficaram em estado de choque total, sem conseguir processar a informação. O caos se instalou imediatamente. Os filhos legítimos não conseguiam entender como o pai poderia ter traído a confiança deles dessa forma. Quem era essa tal Sofia? Por que ela merecia a fortuna inteira enquanto os verdadeiros filhos ficariam sem nada? As teorias mais absurdas começaram a surgir. Seria ela uma amante secreta? Uma golpista que conseguiu manipular um homem idoso? Ou talvez uma enfermeira que cuidou dele nos últimos dias e conseguiu convencê-lo a mudar o testamento? A família contratou investigadores particulares para descobrir a verdade sobre essa mulher misteriosa. Eles precisavam entender o que havia acontecido e encontrar uma forma de contestar aquele testamento que parecia completamente injusto e absurdo. A investigação revelou detalhes perturbadores sobre o passado do patriarca. 30 anos atrás, ele havia tido um relacionamento extraconjugal com uma jovem secretária de apenas 20 anos. O caso durou 2 anos, período em que ele mantinha uma vida dupla perfeita. O marido e pai, exemplar em casa, e o amante apaixonado nos fins de semana. A secretária engravidou, mas ele a convenceu a manter segredo absoluto sobre a paternidade. Ofereceu apoio financeiro em troca do silêncio completo. Ela aceitou o acordo, mudou-se para outra cidade e criou a filha sozinha, inventando uma história sobre o pai ter morrido em um acidente. Durante 30 anos, essa mentira foi mantida com perfeição militar, sem que ninguém suspeitasse da verdade. Sofia cresceu acreditando que era órfã de pai, criada por uma mãe solteira que trabalhava como costureira para sustentar a família. Ela nunca questionou muito a história, pois a mãe sempre desconversava quando o assunto surgia. Sofia se formou em administração, trabalhou em várias empresas pequenas e levava uma vida simples, sem luxos, mas digna. Ela não fazia ideia de que tinha 3 irmãos vivendo a poucos quilômetros de distância, desfrutando de uma vida de privilégios enquanto ela lutava para pagar as contas no final do mês. O destino cruel manteve essas 2 realidades completamente separadas por 3 décadas, até que a morte do patriarca forçou todos os segredos a virem à tona de uma vez. No dia do velório, quando a família ainda estava processando o choque da herança, Sofia apareceu no cemitério. Ela chegou sozinha, vestida de preto, carregando uma pequena bolsa de couro marrom. Ninguém a conhecia, mas ela se dirigiu diretamente ao caixão e ficou ali parada por longos minutos, chorando em silêncio.
Os familiares ficaram intrigados com aquela mulher desconhecida que parecia genuinamente abalada pela morte. Quando ela se virou para sair, o filho mais velho a abordou e perguntou como ela conhecia o pai. Sofia, então, tirou da bolsa uma carta manuscrita, amarelada pelo tempo, e alguns documentos oficiais. Com a voz embargada, ela disse que acabara de descobrir que aquele homem era seu pai biológico. A revelação caiu como uma bomba sobre a família. Sofia explicou que sua mãe havia morrido recentemente de câncer e, nos últimos dias de vida, finalmente contou a verdade sobre a paternidade. Entregou a carta que o patriarca havia escrito 30 anos atrás, assumindo a paternidade e prometendo cuidar da filha financeiramente. Junto com a carta, havia o teste de DNA que ele havia feito secretamente anos atrás, confirmando que Sofia era realmente sua filha. A família ficou em silêncio absoluto, tentando processar a informação de que aquela mulher não era uma estranha interesseira, mas sim uma irmã que eles nunca souberam que existia. O choque foi tão grande que alguns precisaram se sentar para não desmaiar. O momento mais devastador chegou quando Sofia percebeu que estava falando com seus próprios irmãos. Ela havia crescido sonhando em ter uma família, imaginando como seria ter irmãos para compartilhar a vida. Agora descobria que eles sempre existiram, mas viveram mundos completamente diferentes. Enquanto ela passava dificuldades financeiras, eles tinham tudo do bom e do melhor. Enquanto ela cuidava sozinha da mãe doente, eles desfrutavam do carinho e atenção do pai. A injustiça da situação era gritante e todos sentiram o peso dessa revelação cruel. Sofia não sabia se deveria sentir raiva, tristeza ou alívio por finalmente conhecer a verdade sobre suas origens. Os sentimentos estavam completamente confusos naquele momento. A situação ficou ainda mais complexa quando todos perceberam que o patriarca havia planejado tudo cuidadosamente. Ele sabia que estava morrendo e decidiu usar a herança como uma forma de reparar décadas de injustiça. Sofia havia sido privada de uma família e de oportunidades por 30 anos, enquanto os outros filhos tiveram todos os privilégios imagináveis. Na visão dele, dar toda a fortuna para ela era uma tentativa desesperada de equilibrar a balança. Mas essa decisão criou uma nova injustiça. Os filhos legítimos que cresceram esperando a herança agora ficavam sem nada. O patriarca havia criado um dilema moral impossível de resolver, onde qualquer decisão prejudicaria alguém que não merecia ser prejudicado. Era uma situação sem vencedores. A família agora enfrenta um dilema que vai muito além do dinheiro. Sofia tem o direito legal à herança, mas também descobriu que tem 3 irmãos que a vida toda foram privados de conhecê-la. Os irmãos perderam a herança, mas ganharam uma irmã que sempre desejaram ter. Como resolver essa situação sem destruir os relacionamentos que estão apenas começando a se formar? Sofia se sente culpada por receber tudo, mas também sabe que merece alguma reparação pelos anos de privação. Os irmãos estão divididos entre a raiva pela perda financeira e a curiosidade de conhecer essa irmã perdida. O futuro dessa família depende da capacidade de superar o passado e construir algo novo juntos, mas isso será possível depois de tanto segredo e dor. Tentar novamente o Cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.